Olá pessoal, sejam bem-vindos à Automação Didática. Hoje a gente vai finalizar a parte de endereçamento, né? Essa é a nossa sexta aula. Então, a última aula a gente viu uma prática sobre a parte de endereçamentos em que a gente utiliza os endereços de memórias no CLP. Lembrando que a gente está estudando o Step 7, né? Que é a família que atende ao S7300 e ao S7400, né, que são famílias mais antigas do Siemens, no entanto, ainda muito utilizadas na indústria. Então, hoje a gente vai passar para a parte de endereçamento quando a gente cria uma DB. O que é uma DB? É uma base de dados nossa. Então, a gente não vai utilizar um endereço próprio do CLP, a gente vai montar uma base de dados que é nossa, para a aplicação que a gente quiser, utilizando em qualquer ponto do programa, tá? No futuro, a gente vai estudar sobre as DBs que são DBs instância. Falei sobre isso na última aula, que são aquelas DBs que ficam amarradas numa FB. Não é o caso hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre uma DB que nós criamos para a gente poder utilizar como a gente quiser. É muito comum a gente utilizar essas DBs, especialmente quando a gente vai fazer comunicação entre CLPs, a gente utiliza. Se a gente tiver dúvida, por exemplo, você vai fazer uma aplicação nova e não quer arriscar, usar um endereço de memória já conhecido, e olha que a gente já viu problemas desse tipo, tá? Você não quer arriscar, cria uma DB completamente nova, utiliza aqueles endereços que você vai ter certeza absoluta que você não vai utilizar nenhum endereço já existente, porque a gente sabe que isso pode ocasionar grandes problemas. E por experiência própria, né, situações que eu já vivi em empresas onde integradores chegaram e fizeram uma base de dados utilizando endereços do CLP, não verificaram que aquele estava sendo usado numa comunicação com GSDs, isso é uma história para depois também. E aí, quando foi implementado, isso afetou outras aplicações dentro do mesmo programa, então isso teve que ser revisto. Então, para a gente não correr esse risco, se você tem dúvida e você quer ter certeza absoluta que você vai implantar o sistema e não vai parar um sistema porque ele vai sobrescrever variáveis que você não pode não localizar, utilize uma DB nova. Então, sem perder muito tempo, vamos aos trabalhos, né? Eu criei um arquivo do Excel aqui para nós, para a gente poder ter uma noção. Daqui a pouco a gente vai para o CLP, a gente vai tentar fazer ainda hoje a parte teórica e a parte prática, que é bem rápida. Considerando os conceitos que a gente já tem da aula anterior, não vai demorar muito não. Então tá, então primeiro a gente tem que entender como é que funciona o endereçamento, né? No caso de DBs, é esse formato aqui, tá? Vou dar um pequeno zoom aqui para a gente ver ainda com um pouco mais, né, de definição. Então, olha só. Sempre uma DB ela vai começar com o nome DB. Tá? É dividido em duas partes. Existe o endereço da DB, tem um separador que é sempre um ponto. Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui a gente não pode fazer de acordo com o que quiser, não. É assim que funciona. Isso aqui a gente tem que realmente fazer desse jeito. Isso aqui é igual dogma de igreja. A gente não discute, a gente só aceita, tá? Então, aqui está o endereço da DB, tem um separador que é um ponto, e aqui o endereço do dado. Recapitulando, você tem o endereço da DB. Qual DB que eu estou usando? É DB1, DB10, DB20, DB200? Então, é essa parte aqui. Agora, dentro da DB 20, por exemplo, qual é o dado? Aí sim, nós temos esse padrão aqui para utilizar. Lembrando que tanto para o endereço da DB como para o endereço do dado, a gente sempre começa com DB, tá? Padrão, é assim que funciona. Aí o que acontece? Nessa parte aqui do endereço do DB, a gente sempre vai usar então o nome DB, tá? A parte, agora, qual DB que é simplesmente um sequencial. E é legal que quando você vai no PLC e você tenta usar uma DB que já foi utilizada, ele já te fala assim, cara, você está fazendo caca, não pode usar não. Isso aqui já está sendo usado. Então isso é legal. Então você nunca vai conseguir colocar uma DB com o mesmo nome de outra. Porque a gente tem que lembrar que endereçamento tem que ser único. Lembram do exemplo do correio? Eu não posso ter uma rua que tenha 2 números iguais, porque o carteiro não sabe onde entregar. A mesma coisa é o CLP. Eu vou guardar esse dado onde? Se a gente tiver 2 endereços iguais, não funciona. Então, a gente não consegue colocar, né, no caso do Siemens, 2 DBs com o mesmo nome. Ele não deixa.
Aí eu vou usar um número qualquer aqui, DB11. Por quê? Porque eu quis. Podia ser qualquer outro número, tá? O separador não tem como correr. Então é DB11 ponto. Escrevo o DB de novo, né? Tá? Vou colocar maiúsculo para ficar bonitinho, né? Agora é que são elas. Então tá. Supondo que a gente chegou no CLP, não existe a DB11, então ok, criei a DB11 e eu crio os blocos de dados. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas por enquanto só para entender o formato. Então o que acontece? Para o endereço do dado eu começo com DB também e aí eu tenho algumas opções de símbolo para saber qual é o grupo de bits que eu vou usar. Lembre-se que grupo de bits não é necessariamente tipo de variável. Porque eu posso ter um byte, byte é int, legal. Ah, eu tenho uma word, é int, bacana. Ah, mas eu tenho uma double word, aí eu tenho que usar dint, que é o duplo inteiro. Mas a double word não se limita ao dint, que é o duplo inteiro, ele pode ser real, né? Ele pode ser real, que é os números com ponto e vírgula. Então, o que a gente está definindo aqui no tipo de dado, tá? Basicamente é um grupo de bits, tá? Talvez o nome seria até mais interessante ali, colocar grupo de bits. Mas vamos deixar como está. O que acontece? Se eu quero um endereço booleano, eu uso x. Então, toda vez que eu tiver uma DB, db11.dbx, significa que é um dado booleano. Agora, o dado booleano tem uma característica interessante. A gente precisa informar byte e bit. Tá? Então, quando você está criando uma DB, você informou, então, que isso aqui é booleano, através do x, db11.dbx. Agora, você tem que informar byte e bit. Como assim? Se eu escrever 0.3, significa dbx 0.3. db11.dbx 0.3. Esse é o nome, né, completo. Agora, o que isso significa lá dentro da DB? Eu vou utilizar o primeiro byte, que é o byte 0, tá? Considerando o primeiro byte, o byte 0, e eu vou utilizar o bit 3. Tá? É óbvio, né, que a gente nunca vai ter, por exemplo, um 0.8, porque a gente tem que lembrar que o Siemens ele se divide em bytes, então ele só vai até 0.7. O que passa disso, você tem que incrementar o bit, tipo, eu não tenho 0.8, então eu teria que passar para o 1.0. Tá? Então, ó, dbx 1.0, lendo o endereço completo, db11.dbx 1.0, byte 1, bit 0. Ver como é que está o nosso tempo aqui. A mesma coisa se aplica a byte. db, eu vou usar a mesma db, tá? db 11, né? Ponto. Vou criar um byte completamente novo, tá? Então eu coloco db, só que eu ponho b de byte. Aqui não faz sentido eu utilizar o número do byte, qual é o byte e qual é o bit, porque eu estou me referindo a um grupo. Né? É como assim, se eu tivesse que entregar uma correspondência para um bairro, não faz sentido eu colocar o número da casa. Né? Entenderam? Se eu tiver que entregar, eu tenho que entregar uma encomenda numa cidade, eu não tenho que colocar um número, eu não tenho que colocar o nome de rua, eu não tenho que colocar o bairro. Não. Então, como eu estou endereçando um grupo inteiro, né, no caso um byte, né, que são 8 bits, eu só informo o byte. Então, se eu falar que é o 2, dbb2, isso significa o terceiro byte, né? 0, 1, 2. 3 bytes. Então, ficou claro até aqui, né? db11.dbb2. Terceiro byte da minha db11. Ah, ainda usando a db11, eu coloco o separador, que é ponto sempre, escrevo db, e aí, word. A mesma coisa. E aqui vale aquilo que a gente aprendeu quando a gente estava usando o M. A word recebe o nome do byte. Então, vamos colocar aqui o 4. Então, essa é a word 4. Né? Beleza? Se a gente
quiser criar agora uma word dupla, db 11.db d. Sei lá, 10. Agora, o que é interessante? Se eu estiver falando de uma DBB, é um byte. Int, né? O tipo de variável int. Se eu estiver falando de uma DBW, int. Agora, se eu estiver falando de uma DBD, ela pode ser o quê? Duplo inteiro ou ela pode ser real, tá? Né? Então, nessa pequena tabela que vocês veem aí, ó, tem isso que eu acabei de falar. Beleza? Vamos lá, então. Vamos fazer uma praticazinha para a gente não estender muito o vídeo, né? Então, vamos lá. Ok, vamos abrir aqui o simulador para a gente poder fazer umas brincadeiras, né? Ok. Vamos abrir, né, o Step 7. Essa versão aqui é a 5.6. Como fazer essa comunicação, eu sempre tenho dito nas aulas. Se alguém quiser saber como é que faz, vai na primeira aula, que é sobre configuração de hardware, tá? Lá vocês vão saber como é que a gente configura e a gente linka o simulador com um programa, tá? Como você escolhe, tem tudo direitinho lá. Beleza, então nós vamos criar uma DB. Então eu vou aqui, ó, inserir novo objeto, né? Data block, né? Dou um OK. Ela vai estar completamente limpa, ela não vai ter nada. Ok, estamos aqui. O que a gente vai fazer então? Vamos começar criando um grupo de booleanos, tá? Então eu vou chamar de bool 0. Aí eu tenho que formar que é booleano, então eu coloco bool aqui, eu retiro isso e isso, dou um enter, ó, beleza. É assim que tem que apresentar. É do tipo bool, o valor inicial falso, correto. Então, para economizar, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Vamos colocar até o 15. Porque isso aqui vai fechar. Vou colocar 00 para ficar bacana. Então, beleza. Então, isso aqui fecha uma word, né? Vamos criar um byte. Então, eu vou colocar byte 0. E vou colocar do tipo byte. Dou um enter aqui, faço um Ctrl+C, Ctrl+V, ponho o 0 aqui em cima para ficar bacana. Vamos criar uma word, né? O word, traço, 0, do tipo word. Ok. Então, essa é minha word 0, Ctrl+C, dá um Ctrl+V, põe um 0 aqui, né? Vamos caminhar isso. Agora vamos criar uma double word, né? Double word. W maiúsculo, fica bonitinho. Word 0. Do tipo de word. Isso. Copio, Ctrl+C, dou um Ctrl+V. Coloco o outro 0 aqui para ficar bacana. Bom, tá criada a minha DB. Tá? Dá uma salvada aqui. A gente ainda não vai carregar no CLP, não. Vamos deixar fazer isso depois. Ok, para a gente fazer os testes, eu vou criar a FC2, porque na FC1 foi a última aula nossa, nós fizemos as jogadas com as variáveis do tipo M, né? Agora a gente vai fazer com uma DB. Então vamos lá, function, FC2, ok. Vamos chamar então a FC2, call FC2, ok. Salvo, beleza. Tá tudo salvo, tá tudo no jeito, tá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora jogar isso lá no nosso simulador. Isso, a gente passa para RAM, se tudo deu certo, ele sai o System Fault e fica só em RAM. Ok. Para ficar bacana, a gente vai abrir o FC2 aqui. Tá aí. E vamos abrir a DB2.
Ah, Anderson, por que DB2? Porque eu quis. Podia ser qualquer outro nome que eu quisesse. DB20, DB25, DB1200, tá? Então, isso aqui foi só porque eu quis mesmo usar DB2. Acho que estava bom do jeito que estava. Beleza. Então tá, lembrem-se que tem aqui, eu utilizei o que? O view, né? Quando a gente vai aqui, ó, a gente vem view, details, e a gente vem aqui, ó, no modify, para a gente poder acompanhar. Eu gosto muito dessa ferramenta, tá? É uma dica se vocês quiserem usar. Ok, então a gente vai colocar para monitorar. Ele fala assim, olha, com esse modo de visualização eu não consigo monitorar. Posso mudar? Pode. Então esse aqui ele consegue. Ok, vamos fazer uma brincadeira então? A gente vai colocar então o normal aberto em uma bobina. E aí o seguinte, lembrando que nós estamos no DB2, tá? Então como é que vai ser o endereçamento? DB2, então estou falando o número da DB, igual a gente combinou e a gente estudou agora há pouco. Ponto. Não esquece, isso aqui é o separador. Eu repito DB. Como eu estou querendo uma booleana, eu vou colocar DBX e aí eu vou pôr 0.0. Beleza. Significa que nós pegamos esse aqui, ó. 0.0. Tá? Isso eu vou escrever, né? Ou seja, eu vou carregar isso para uma saída que vai ser a db2.dbx 0.1. Escreveu foi nada. Vamos de novo. db2.dbx 0.1. Melhor assim. Que é o subsequente. Ok, então o que a gente faz? Lembrem-se, salva. Tá? Eu recomendo vocês fazerem isso aqui. Aquela história lá de um cara abrir a sua aplicação, você não salvou e o cara não sabe o que está online e o que não está. Ele vai ter que demorar um tempo para poder fazer uma pesquisa offline, online, e às vezes ele precisa fazer um negócio rápido. A gente sabe que na indústria qualquer segundo que você perder é crucial. Então sugiro, gravem isso. Salva, carrega. Salva, carrega. Aí não tem erro. Eu vou monitorar o que? Justamente o db2.dbx 0.0 e o db2.dbx 0.1. Bacana. Já estamos monitorando. Então, quando eu fecho essa bobina, eu passo ela de 0 para 1, ó, o que aconteceu aqui? Que passou para 1 e aqui passou para 1. Aqui da mesma forma. Observem, então, não onde eu vou mudar. Observem aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde está a tabela. Quando eu passar para 0, muda instantaneamente. Então a gente vê que funcionou. A gente poderia fazer o seguinte também. Ah, eu quero mudar agora. Lembram que eu falei a questão do byte? Eu vou usar o byte 1, bit 7. Tá? A gente salva, carrega. Ok. Então, quando eu alterar o 0, ele muda o 7. Se vocês observarem, aqui, ó. Olha lá, o bit 1.7. Obviamente, né, eu não alterei aqui, por isso que a gente não está vendo. Então, eu vou pôr 1.7. Perfeito. Legal? Então tá. Eu vou ter que apagar isso aqui para a gente poder fazer de novo. Então, eu não vou monitorar. Eu vou apagar, então, essa lógica. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente tem um conjunto de bits. Então agora eu vou alterar um byte inteiro. Tá? A gente vai pegar um movimentador. Então eu vou escrever o valor 15, que é 1111, na db2.dbb de byte 0. Ok? Se tudo correr bem, a gente vai ver 1. Que bacana, ó. 1. Se a gente vier aqui, ó, a gente vier aqui, dbb, a gente usou a db2, né? Perdão, db2.dbb 0. Se eu passar isso para decimal, a gente vai enxergar o valor 15.
Aqui, ó. 15. Se eu agora pegar o mesmo DBB, DB2, DBB0 e quiser em binário, olha lá que legal. 1, 1, 1, 1. Bacana demais. Vou criar uma nova network. Um Ctrl+C e um Ctrl+V, só que agora eu vou mudar isso aqui para DBB1, que é a próxima DB, né? Então a gente salva e a gente carrega. Beleza. Aqui, então tá feito. Ó. Como a gente pegou a DBB1, lembre-se que a palavra recebe o nome do byte, né? Então a gente pegou aqui, ó. DBB1. Ó o 111 aqui. É o 1111, que é o 1111. 1111 é só forma de dizer, tá? Tá lá, ó. No próximo byte, aconteceu a mesma coisa. A gente tem o valor 15 gravado. Bacana demais. Eu vou deletar os dois, porque agora a gente vai fazer um testezinho com a Word. Então, DB2 é o nome da DB. DBW 0, né? Só que a gente precisa lembrar que isso aqui, então, lembre-se que tem uns valores guardados, porque como eu não escrevi nada em cima da palavra, o valor ficou retido. Aquele último valor que eu escrevi ficou lá. Quando a gente escrever esse valor aqui, 15, vai ficar realmente só o 15. O resto vai ficar zerado, por quê? Porque a gente está escrevendo a palavra inteira. Se eu escrever aqui, então, db2.dbw, certo? Quero em decimal. Vou querer isso também em binário. Olha lá, os valores estão congelados lá ainda, tá? Agora, o que vai acontecer quando eu salvar e carregar isso aqui? Vejam, como eu estou usando toda a palavra, eu deletei o que estava no segundo byte, tá? E ficou só o que realmente está no primeiro byte, tá? Aqui tem uma questão do swap, tá? Porque para nós as coisas funcionam sempre bonitinho assim, numa ordem como se fosse o menor à direita e o maior à esquerda. O Siemens tem uma questão de um swap, porque se a gente verificar aqui, ó, esse aqui é o segundo byte, tá? Não consigo dar um zoom aqui para nós não, mas ó, aqui está o byte inteiro. Vocês se lembram? Quando a gente escreveu o 15 no primeiro byte, ele escreveu aqui, ó, né? Como se pegasse da direita para a esquerda. A gente geralmente escreve assim, a gente pega o 2 elevado a 0 fica à direita e vai subindo o exponencial para a esquerda. Agora, se vocês observarem aqui, ó, eu não tô no 7, porque o 15 ele ficou lá no 0, né? Então aqui, o que acontece? Começa do 0 também, né? Numa outra oportunidade eu vou explicar para vocês essa questão aí, essa questão do swap, tá? Tem uns exercícios que dá para a gente fazer, eu não vou entrar em muito detalhe agora não, porque vai ficar confuso. Por enquanto acreditem em mim, tá? Existe realmente uma troca aqui que não deveria. Assim, não deveria sim. O programa foi feito assim, não é que ele está errado. É que para nossa visualização, a gente teria o primeiro byte à nossa direita, o segundo byte à nossa esquerda. Em algumas, para o Siemens, tá? Se você estiver analisando uma Word inteira, isso aqui acontece. É o swap, é a troca. Você muda eles de lugar. Quando a gente vai fazer comunicação utilizando o Siemens, em muitas situações a gente tem que levar isso em consideração. Mas a gente vai ver isso numa outra oportunidade, tá? Aí eu dou uma preparada bacana e a gente faz uns exercícios focados nisso.
tá bom? Por enquanto só acreditem em mim. E aí, a gente pode falar agora sobre a double word, né? O que vai acontecer? Para eu nomear uma double word é D, B, D. Vamos usar o 0. E aqui ele vai varrer tudo. O lance é que eu não tenho bit suficiente aqui, tá? Para mostrar essa double word. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma das que eu criei, tá? Para ficar legal, eu teria que ter criado os 32 bits. Mas para a gente também não ficar com um vídeo muito longo, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem lá. Então a gente vai pegar a DBD. Isso aqui é legal pra caramba. Eu criei uma DB, uma double aqui embaixo. Agora, ela tá aqui, ó, escrito 8.0. Isso aqui é só para o CLP saber o seguinte, ó. Eu tô, então, no meu byte 8, tá? E eu tô começando do bit 0. Só que quando você vai escrever o endereço, você não faz isso. Lembrem-se que grupo de bits não faz sentido com o número do bit. Então, eu vou colocar DBD o quê? 8. Isso aqui é legal. Então, se eu quero pegar essa primeira double word criada, eu vou aqui, ó, do ladinho aqui da tabela e pego a 8. A 8. E vejam que bacana, o próprio CLP fez o quê? Qual que foi a próxima livre? 4 depois, porque a gente não tem 4 bytes, então ele colocou o quê? A 12. Lembram que a gente falou sobre isso lá nas memórias? Aqui se aplica do mesmo jeito. Mas o PLC inteligentemente já faz a divisão para que não haja, né, uma sobrescrita. Se tudo funcionou bem, monitorar isso aqui, eu vou visualizar vamos ver se funciona. Acompanhe comigo. DB2, bacana, ponto, separador, DBD8, ok? Se tá tudo correto, a gente vai ver 15 aqui. E por que aparece o Lzinho? Porque eu tô falando de duplo inteiro, né? A gente não fez o teste ainda, mas eu vou fazer. Até bom que eu vou passar uma dica muito importante para a gente poder finalizar. Se eu quiser escrever um número fracionário, eu posso. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Eu preciso pôr o ponto e vírgula. Por exemplo, eu posso escrever 15 como real, né? O real? Posso, mas eu tenho que escrever ele assim, 15.0. Se eu não fizer isso, o Siemens não entende que esse número é real. Então, por mais que ele não tenha uma casa decimal, tem que pôr o ponto 0. Então, se você não põe o ponto, o Siemens não considera isso como um número fracionário. Então, a gente salva e a gente carrega. E aqui vai dar uma confusão. Quer ver? Por que deu uma confusão? Porque eu estou vendo ele em decimal. Esse número já virou um número real. Então, qual tipo de variável que eu quero? Floating point, ponto flutuante, né? Quando eu coloco ponto flutuante, está lá o meu 15. Legal? Tá? Bem, então, para a nossa aula de hoje é isso. Eu estou devendo alguns conceitos. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Tá? E até a próxima, pessoal. Vamos ficando por aqui.